Se você está endividado e sente que paga, paga, paga e a dívida nunca acaba, provavelmente você está usando um método errado. Neste vídeo, eu vou trazer para você métodos que eu utilizei para sair das dívidas mais rápido e que podem mudar a sua vida financeira completamente da mesma forma que mudou a minha. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Luana e aqui eu falo sobre como sair das dívidas, melhorar o seu relacionamento com o dinheiro e também a construir liberdade financeira. E se você quer aprender mais sobre isso, aproveita e já se inscreve no canal e deixa o seu like e aproveita e fica até o final deste vídeo porque eu vou mostrar para você os erros que a maioria das pessoas cometem ao quitar as suas dívidas e voltarem a se endividar novamente. Então fica até o final desse vídeo, que além de aprender quais foram os métodos que eu utilizei para sair das dívidas, você vai entender alguns fatores que fazem com que você volte ao looping de endividamento logo após quitar todas as suas dívidas. Muitas pessoas acreditam que o problema das dívidas é apenas ganhar pouco dinheiro. Mas, na maioria das vezes, o problema é a falta de estratégia. Porque sem uma estratégia clara, você pode passar anos pagando juros e ainda continuar devendo. Então, sem uma estratégia, você acaba pagando juros sem perceber, priorizando as dívidas erradas e ainda ficar anos parado no mesmo lugar. Então, antes de eu apresentar os métodos que eu utilizei para sair das dívidas de uma forma mais rápida, eu preciso passar 3 passos para você que são importantes para que você consiga de fato aplicar esses métodos e sair das dívidas de uma forma mais rápida. O primeiro deles é encarar a dívida de frente. Encare a sua dívida de frente. Então você precisa listar todas as suas dívidas. Aqui é listar elas por valor total, taxa de juros, valor mínimo de parcela, prazo dessa dívida, quantos meses você parcelou, o quanto você já pagou, o quanto ainda resta pagar. Eu sei que a maioria das pessoas elas fogem dessa etapa porque encarar de frente aquela dívida, na grande maioria das vezes dói, porque é uma dor que não é uma dor que a gente sente, mas é uma dor emocional de algo que na maioria das vezes você não está preparado para encarar, mas se faz necessário você tomar esse primeiro passo, justamente para você entender em que pé estão as suas dívidas e, enfim, então conseguir ali ter uma noção de como que tá, o que você pode fazer ele de frente. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é priorize a dívida certa. Aqui as dívidas elas não são iguais. Então, o intuito de priorizar a dívida certa é justamente dar prioridade para aquela dívida mais cara, aquela que mais consome o teu salário. Quais são elas? Cartão de crédito, cheque especial, aquele empréstimo pessoal com juros altos. Então, essas dívidas elas devem ser atacadas primeiro, porque quanto mais juros você paga, mais o seu salário vai embora. O terceiro passo é atacar a dívida com estratégia. Porque aqui, independente do método que você escolher para quitar as suas dívidas, você deve direcionar todo o dinheiro extra para quitar as suas dívidas, porque aqui o segredo é justamente quanto mais rápido você acelera esse processo, menos juros você paga. Então aqui você vai trabalhar com o objetivo de quitar as suas dívidas, fazendo com que todo o dinheiro extra que entre no seu mês ou aquilo que você economize seja direcionado para a quitação dessas dívidas. E como que você pode fazer isso? O primeiro deles é fazer uma renda extra. Hoje é muito comum as pessoas fazerem uma renda extra além do salário delas. Eu, por exemplo, no meu processo de quitação, eu fiz muitos
Imposto de renda, nesse período que a gente está, eu fazia declaração de imposto de renda. Na verdade, eu ainda faço, porque desde aquela época eu trouxe muitos clientes que acabaram sendo fiéis e até hoje eles fazem a declaração de imposto de renda comigo. E eu acabo também tendo indicações, um passa para o outro, então até hoje acaba sendo uma renda extra, porque não é algo que eu faço todos os meses, eu apenas gero este valor nesse período de declaração de imposto de renda, que compreende de março até o final de maio. Uma outra forma também é você cortar gastos por algum tempo, por um prazo. Não estou dizendo para você que você vai simplesmente parar de consumir determinadas coisas pelo resto da vida. Não, mas você vai priorizar a sua quitação de dívidas, então você vai precisar fazer alguns cortes necessários para que você consiga acelerar esse processo e quitar de uma forma mais rápida e reduzir cada vez mais os juros que você está pagando. E a terceira forma também, que é muito assim comum e é muito simples, é você vender coisas que estão paradas na sua casa e que você não usa mais. Às vezes um móvel, uma mesinha que está lá no canto que você não usa, às vezes um equipamento que está lá parado, um notebook. Eu mesmo esses dias eu desfiz um notebook antigo que eu tinha, que estava aqui parado, eu não estava utilizando. Fazia mais de um ano que ele estava guardado, então o que que eu fiz? Eu vendi e gerei uma graninha extra. Uma outra forma também que você pode fazer é revisar aqueles gastos que você tem variáveis de assinaturas que você não utiliza mais, que você nem sabia que estão sendo cobradas ali ou debitadas do cartão de alguma forma. Então, são meios de você acelerar esse processo de quitação de dívidas de uma forma estratégica, que é direcionar todo o recurso extra que você conseguir levantar para poder quitar estas dívidas. Agora vamos ao que interessa, que são as metodologias. Bom, este método que eu vou passar para vocês, que é o primeiro, ele é um dos muitos utilizados para acelerar esse processo de quitação de dívidas, que é o método da bola de neve. O que seria o método da bola de neve? Seria justamente você priorizar aquelas dívidas menores. Então, o que que você vai fazer? Da lista de dívidas que você fez, você vai pegar as dívidas de menor valor e é para lá que você vai direcionar todo o seu dinheiro. Então, conforme você vai pagando as dívidas menores, elas vão te dando ânimo para você continuar nesse processo. Então, esse método da bola de neve, ele consiste em te dar aquele ânimo de que você está acelerando o processo de quitação de dívidas de alguma forma, e conforme você vai eliminando as dívidas, as parcelas que você vai deixando de pagar vai se juntando aos demais valores e você vai indo para a próxima. Então você vai subindo de escadinha, da menor para maior. O segundo método é o método avalanche. Aqui a estratégia ela é diferente. Aqui você vai pagar as dívidas com juros mais altos primeiro. E quais são essas dívidas que têm os juros mais altos? Que seriam as dívidas mais caras também. É cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. Aqui, esse método, ele acaba sendo um dos métodos mais eficientes em relação ao processo de quitação de dívidas, porque ele reduz o impacto dos juros. Então, é uma metodologia da qual você vai dar prioridade para aquelas dívidas mais caras, com o objetivo de fazer com que esses juros eles reflitam menos nesse processo de quitação de dívidas. Então, quanto menos juros você pagar, mais você vai ver o seu dinheiro rentabilizar ali para você continuar nesse processo. O terceiro método, agora que eu vou trazer para vocês, é um dos métodos assim que eu utilizei muito, mas você precisa ter uma certa disciplina para poder aplicar, que é justamente você trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Mas como que seria isso, Luana? Bom, você trocar a dívida mais cara, você pegar
as dívidas mais caras que você possui, igual as que eu mencionei no segundo método, que é cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, e você trocar por uma mais barata, que seria um empréstimo consignado, por exemplo, que tem um juros mais baixo. Só que aqui você vai pegar esse empréstimo consignado para quitar todas essas dívidas, aí você vai ter uma parcela mais barata e a jogada aqui é você pegar aquelas parcelas que você deixou de pagar e utilizar elas no processo de amortização desse empréstimo consignado, que seria você quitar ele de uma forma mais rápida também. Você vai utilizar apenas a troca por uma dívida mais barata, com uma parcela menor, e a diferença das parcelas que você deixa de pagar no mês, elas serão utilizadas para você quitar essa nova dívida. Só que é o que eu falei para vocês, é necessário ter disciplina para que você consiga fazer isso de uma forma estratégica para quitar as suas dívidas e não entrar numa nova bola de neve. Então é necessário ter disciplina aqui. Ditas metodologias que eu utilizei, que me ajudaram muito, aí vem uma das partes principais, que é a negociação. Grande maioria das pessoas não sabe, mas é possível você negociar as dívidas com desconto. E hoje você até consegue desconto de 50% a 70%, dependendo do valor da dívida, do tipo de dívida, o seu relacionamento ali com o banco do qual você está devendo. Então aqui cabe você saber negociar dentro dessas estratégias, direcionar também o maior volume, né, de dinheiro que você conseguir para quitar essas dívidas e conseguir ter uma boa negociação diretamente com a instituição financeira ou com aquele credor que você está devendo a sua dívida, então vale a pena. Talvez você não consiga quitar todas as suas dívidas em um mês, e é claro que isso não vai acontecer, não existe um processo mágico que você vai no estralar de dedos fazer com que as suas dívidas desapareçam rapidamente. É todo um processo, mas aqui o importante é você entender que cada parcela paga te leva ao rumo da sua liberdade financeira. Então, quando você passa por esse processo de quitação de dívidas e que você consegue acelerar esse processo por aplicar a estratégia certa, utilizar a metodologia que se encaixa no seu momento, na sua situação atual, faz com que você sinta aquela tenha, né, aquela sensação de liberdade financeira, de eu conseguir me livrar da dívida. Agora vem um erro que faz as pessoas voltarem para o endividamento, que é justamente continuar gastando como antes. Porque se o comportamento ele não muda, a dívida ela volta. Então, para sair das dívidas é necessário uma mudança de mentalidade e organização financeira, porque para sair das dívidas não é só questão de matemática, é comportamento. Então, nesse processo de quitação de dívidas, você precisa evitar fazer novos parcelamentos, gastar impulsivamente e também viver acima do que você ganha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite e já se inscreve neste canal, porque toda semana eu vou trazer vídeos relacionados a finanças, a como sair das dívidas, a como melhorar o seu relacionamento com o dinheiro e também a mudar a sua mentalidade para que você consiga construir a tua tão sonhada liberdade financeira.